Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre Teoria das Relações Humanas. Teoria das Relações Humanas foi uma escola de pensamento administrativo que procurou se opor à teoria científica e à teoria clássica, a teoria científica de Taylor e clássica de Fayol, que via o homem necessariamente como um elemento econômico e como uma máquina, um apetrecho de um equipamento. A teoria das relações humanas, que surgiu em 1930, apoiado muito pelo espírito mais democrático americano da época, trouxe alguns elementos que disseram o seguinte: olha, talvez não seja o caminho por aí. Nessa época surgiu as primeiras noções de psicologia do trabalho, mas ainda uma psicologia do trabalho muito voltada a adaptar o trabalhador ao trabalho do que preocupada com o seu subjetivismo, enfim, com os seus problemas. Elton Maio, que foi o grande expoente da teoria das relações humanas, começou a fazer uma experiência em 1927, denominada experiência de Hawthorne. Essa experiência é longa, é um caminho belo a ser descoberto, mas ela foi dividida em etapas. Essas etapas mostraram que, primeiramente, a pesquisa gostaria de verificar qual a reação dos operários, das operárias, às condições ambientais do trabalho, como luz, iluminação, como ar, enfim, como os elementos que condicionam o ambiente de trabalho físico. Ao realizar essa experiência, Maio foi observando que, independente da mudança dos fatores ambientais, a produção aumentava. E nesse trabalho, começou a se verificar, através de vários experimentos, que existia um fator novo, existia o fator humano, que não apenas a produtividade aumentava ou reduzia em virtude de elementos ambientais ou de elementos de organização da produção. Existia um elemento novo, existia um elemento de interação, um elemento de interação humana. Talvez por isso nós possamos denominar essa escola de escola das relações humanas. O que caracteriza esse pensamento administrativo? Quais foram as conclusões de Hawthorne que trouxeram elementos que caracterizam essa escola, né? As conclusões é que o nível de produção ele é resultante da interação social, ou seja, não apenas dos métodos de trabalho, mas da interação das pessoas, né? Que os trabalhadores eles não agem como pessoas individuais, os trabalhadores eles agem como elementos do grupo, ou seja, eles agem de uma forma positiva se o grupo assim o apoia nesse sentido, e eles podem inclusive reduzir a produção se o grupo entender que naquele momento essa seja a decisão ou enfim, o que deve ser feito. Ou seja, ele é influenciado pelo que nós chamamos de grupos informais. Como o próprio nome mesmo já diz, grupos informais são aqueles que são formados pela afinidade, fazem parte da estrutura da empresa, né? Então, as recompensas e sanções sociais são tão importantes quanto as recompensas financeiras, ou seja, estar alinhado com um grupo é tão importante para o empregado, ou também é importante para o empregado, quanto o que ele pode vir a receber de salário. E importante verificar que surge a importância de se verificar o conteúdo do cargo, ou seja, aquela forma extremamente especializada de trabalho, ela pode estar sendo vista como um elemento de redução até da própria produtividade. Nessa pesquisa ficou visto que, inclusive, alguns operários alternavam por conta própria as funções dentro da linha de produção justamente para sair da monotonia. Elton Maio trouxe então o elemento humano para a administração, que se contrapôs naquele momento ao pensamento da teoria da máquina. Elton Maio tem uma frase que reproduz muito seu pensamento, que diz o seguinte: somos tecnicamente competentes como nenhuma outra idade da história o foi. Combinamos isso com uma total incompetência social. Espero que tenhamos falado de forma satisfatória da teoria das relações humanas e convidamos vocês a aprofundar o material que está à disposição. Obrigado.